Oi, galera do CF8, sejam todos bem-vindos. Hoje eu quero apresentar para vocês a professora Lorena, que é minha colega, também professora de inglês. Ela também é da Secretaria de Educação e atua na Regional de Ensino de Recanto das Emas. Só que hoje ela veio conversar conosco acerca de um clube do livro. Sim, ela participa de um clube do livro. E ela vai falar para a gente o que que é, como é que funciona e algumas outras coisas que provavelmente vocês estão curiosos também. Seja bem-vinda, Lorena. Oi, Gisele, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho de uma parte da minha vida que eu gosto muito. E eu espero também, assim, não sei, talvez inspirar aí alguns professores, alguns alunos, porque é muito bom mesmo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer para a gente, Lorena, conversar com você. Com certeza você tem muitas coisas para compartilhar, né? E sim, desejamos estimular e incentivar todos a se tornarem grandes leitores como você é, né? Vamos lá, então, para a nossa entrevista, nosso bate-bola aqui. Então, Lorena, a primeira coisa que eu gostaria que você explicasse, por gentileza, é como é que funciona um clube do livro. Bom, existem diversos clubes do livro aqui em Brasília mesmo, até de livrarias, né, que incentivam a leitura. Então, tem o Clube do Livro, se eu não me engano, da Livraria Leitura e de outras livrarias também. Então, cada clube do livro tem as suas regras. No meu caso, o clube do livro que eu participo é muito informal. Ele é, na verdade, assim, um grupo de amigas. Nós já éramos amigas antes, e aí a gente decidiu um dia começar um clube do livro, assim, de brincadeira mesmo, sabe? Não foi nada muito sério, nada muito certo também, assim. Foi mais assim, e aí? Eu vi, foi uma amiga minha que falou que viu um filme e nesse filme as amigas participavam de um clube do livro. E aí ela falou, poxa, seria legal se a gente participasse de um clube do livro também. E aí a gente foi, né, abraçou a ideia, e aí tiramos do papel e colocamos em prática mesmo. Então, o nosso clube, ele é mesmo, na verdade, um grupo de amigas. Não é um clube do livro igual esses sérios que tem por aí, não. A gente tem algumas regras também no nosso clube. Por exemplo, se a participante, inclusive é formado só por mulher, se a participante tiver 3 faltas consecutivas, ela é desligada do clube, né? Porque a gente quer, na verdade, a participação de todo mundo. Se a pessoa não está conseguindo participar por qualquer motivo que seja, a gente, né, pede para ela sair e abre a vaga para outra pessoa. Isso, na verdade, nunca aconteceu, mas existe essa regra. E a gente tem uma outra regrinha também, que é o nosso clube do livro é um clube temático. Então, todo livro que a gente lê, quando a gente vai se reunir para conversar sobre o livro, a gente sempre usa uma roupa, mas de acordo com o tema. A gente tenta também até fazer assim um lanche de acordo com o tema, né? Uma comidinha assim, mas que tem a ver com a história do livro. Ah, parece que é bem interessante essa proposta, né? Fica Achei bem bem. divertido. Ah, tá. Então, assim, a dinâmica seria essa, né? Vocês marcam encontros para falar acerca do livro, seria isso mesmo? Eu Isso entendi mesmo, a certo? gente estipula um tempo para Hum. leitura, que está por volta de 1 mês e meio para 2 meses agora, e aí depois todos nos encontramos para discutir o livro. Todos leem o mesmo livro naquele período, só para explicar a dinâmica, né? Então, vocês combinam Sim. entre si de todas lerem o mesmo livro, em um dado encontro, vocês discutem sobre aquele livro, aí criam uma espécie de sarau, né? Pelo que eu percebi, né? Exatamente. A gente discute a história, né, que todo mundo já leu, e aí, claro que, assim, as nossas discussões, como qualquer outra discussão, ela sempre vai além. Então, a gente, às vezes, sai um pouco da história do livro, mas usando a temática do livro ainda, proposta. E para conversar sobre outros aspectos também. Teve uma vez que a gente leu um livro sobre uma menina que queria estudar, então a gente falou sobre educação no Brasil, educação em outros países. Então, assim, sempre a gente tenta aprofundar um pouco a discussão. Ah, interessante. Sabe, você falando aí, eu me lembrei daquela dinâmica dos lead circles, né? Eu e Lorena, Sim. nós participamos de algumas formações juntas, nós somos professoras de inglês, e existe essa dinâmica aí que, em outra ocasião, a gente explora ela, né? Muito Lembrei interessante bastante, né? também. Legal, bem a calhar, né?
Tá, e no seu clube atualmente, quantas pessoas participam? A gente tem 12 participantes no clube. Somos todas mulheres, né? E por enquanto é isso. Estamos assim, estamos muito felizes assim com essa quantidade. Acho que não é muita gente e também não é pouca gente. Então faz ter uma discussão bem rica. Você mencionou que são todas amigas, né? Já tinha esse vínculo da amizade, né? Vocês chegaram a usar alguma estratégia para estimular a adesão a esse clube, para chamar mais amigas, né? Vocês usaram Então, isso? quando a gente, né, teve essa proposta inicialmente, nós éramos mais que 12, então, assim, das amigas, né? Então, quem quis participar, a gente criou um grupo lá no WhatsApp e falou: ó, quem quiser participar é só entrar. Tem até tal dia para a gente entrar, para a gente já começar a organizar. Então, foi entrando no início, não tinha 12, acho que tinha até menos, não lembro de cabeça quantas que eram. Então, foram entrando e tal, e aí a gente fechou para a gente começar a organizar direitinho e começar as leituras e tudo mais. E aí, depois a gente viu que, assim, tinha mais gente querendo entrar. Só que a gente não queria que fosse no meio de um processo, sabe? Uhum. Então, a gente estipulou que uma vez ao ano, novas integrantes poderão entrar no grupo. Esse ano. E essa data, na verdade, é a data de aniversário do nosso Clube do Livro. Então, no dia do aniversário, aí a gente pode receber novas participantes. No entanto, a gente, por enquanto, assim, nós estamos muito satisfeitas com 12. A gente achou que é um número bacana. Então, assim, não sei como é que vai fazer no próximo aniversário. Entendi. Parece aí dá oportunidade para todo mundo falar, né? Eu fiquei imaginando aqui, né, a situação, né? E Sim. vocês têm algum critério quando vocês vão escolher o livro que vai ser lido naquele período, né? Vocês usam algum critério? Sim, temos alguns critérios. Por exemplo, livro técnico a gente não escolhe, então não pode. A gente sorteia o livro, né? E aí Uhum. todo mundo coloca lá o seu palpite, é aquele sorteio no papelzinho mesmo. E aí a gente, cada um coloca seu palpite, mas não pode ser livro técnico. Se for livro de coleção, né, seja de trilogia ou mais livros, a gente sempre pede que se coloque o primeiro livro da coleção. E também não pode ser um livro, tipo assim, muito específico da área, por exemplo, um livro religioso, só que muito específico, talvez dentro de alguma religião específica. Então, isso a gente também pede para não fazer. A gente já leu livro espiritual, que vai nessa linha religiosa, mas colocar, por exemplo, a Bíblia, em que a gente não vai colocar, entendeu? Entendi. É, outra pergunta, né? Há quanto tempo vocês têm participado desse clube? O clube começou no dia 8 de março de 2019. Então já tem quase 2 anos. Ano que vem faz 2 anos. E é uma data muito simbólica, né, porque é o Dia Internacional da Mulher. E Uhum. então, assim, a gente sempre faz mesmo uma comemoração. Esse ano a gente fez antes da pandemia, né, que a gente ainda podia se encontrar. Então Sim, a gente fez uma comemoração, fizemos um almoço com bolo e tudo, foi bem legal. interessante. Uma outra pergunta aqui. Quantos livros vocês leem por ano, em média, assim? Você tem uma base, né? Esse tempo todo, né? Pronto, uma base. A gente está indo para o 12º livro. Hum, Então, mais ou menos 6 livros por ano, né, já que só tem 2 anos o clube, então hum, mais ou menos 6 livros por ano. Mas isso é uma coisa que inclusive a gente tem conversado nas últimas reuniões, que a gente quer aumentar esse número, porque como hum, somos 12 participantes, a ideia é que cada uma escolha um livro no ano, né, então a gente teria que ler 12 livros. Mas ler um livro por mês é um pouquinho difícil, assim, porque no nosso grupo tem mulheres que têm filho pequeno, então, assim, fica um pouquinho mais complicado, sabe? Cada uma tem os seus afazeres também do dia a dia, e o nosso clube, assim, ninguém quer que seja aquela coisa obrigatória, né? Aquela coisa chata. Não é, na verdade, é um Também por momento de prazer, né? é um momento de lazer, é um momento de distração, que a gente encontra as amigas e conversa, né? Bastante. Mas a ideia é aumentar. A gente está tentando aumentar aos poucos, assim. Então a gente leu 6, então talvez ano que vem a gente consiga ler 8, né? Vamos ver. Legal. Então vamos lá. E existe algum livro que marcou você nesse período que você pertence ao Clube do Livro?
Eu não sei, são tantos livros assim, cada leitura é uma leitura diferente, né? Assim, te remete a coisas diferentes. Eu, quando leio, pelo menos eu começo a pensar e tento imaginar em como encaixar aquilo no meu contexto de vida. Ah, eu acho que a gente leu o livro 1984, de George Orwell, que foi acho que foi o único livro mais assim politizado que a gente leu, que foi sorteado até agora. E eu achei muito interessante, porque fugiu muito da minha área de conforto, assim, de leitura, sabe? Eu sempre procuro ler historinhas mais tranquilinhas, e aí, de repente, li um livro mais político e tal, assim, né, para meio que, tipo, um tapa na cara da sociedade, sabe? Pra gente entender como que as coisas funcionam. Então, esse eu achei muito interessante mesmo, inclusive aí para os alunos que gostam daquele programa do Big Brother Brasil, esse programa foi baseado no livro de 1984. Então, é muito interessante mesmo saber, é realmente bem legal mesmo de ler. Tem um outro livro também que eu gostei muito, que foi Uma Longa Jornada para Casa, que conta a história de um indiano que foi adotado por um casal australiano, e aí conta toda a jornada de vida dele, ele vai atrás, né, da família biológica e quer saber o que que aconteceu exatamente. E eu me identifiquei muito com essa história, até porque, né, como eu sou adotada também, então ler sobre alguém que também é adotado e ver que às vezes a gente tem os mesmos pensamentos, né, e assim, poxa, não estou sozinha, sabe? Tem gente que pensa igual a mim. Então isso é muito legal. E acho que A Menina da Montanha foi um livro que me marcou muito também, que é sobre uma menina que os pais não deixavam ela estudar, ela queria frequentar a escola e ela não podia por causa de questões religiosas e questões morais da família. E aí conta a história dela, a jornada dela também, de como ela começou a frequentar a escola e hoje ela já tem até doutorado, se eu não me engano. Então também achei muito legal, acho que bem legal mesmo, bem interessante, principalmente dentro do contexto da educação. Que ótimo. Aí, gente, umas recomendações de leitura para vocês já antecipadas, né? Nessa pandemia, né, como é que vocês têm feito, né, para continuar o clube, né, já que não é recomendável, né, as reuniões presenciais, né? Como é que vocês têm Sim, feito? infelizmente, né, a gente está num contexto assim muito triste para todo mundo, né? É muito ruim a gente não poder frequentar o nosso trabalho, não poder ver os nossos amigos, né, e abraçar. A gente é um povo que gosta de abraçar e a gente não pode fazer isso. E as nossas reuniões eram presenciais mesmo. Ah, agora a gente está fazendo só reunião via Meet e desse jeito assim que eu estou conversando com você, cada uma na sua casa, liga lá a sua câmera e vamos conversando desse jeito, sabe? No começo foi meio estranho, porque todo mundo falava ao mesmo tempo, ninguém entendia nada, né? Quando a gente está pessoalmente, né, mesmo que todo mundo fale ao mesmo tempo, a gente consegue se entender. Mas aqui pela internet é mais complicado. Então a gente teve que fazer algumas regrinhas básicas para ter as reuniões online também. É, todos nós nos reinventamos, né? Sim, verdade. Achei incrível, né, as suas explicações, né, são muito inspiradoras, né? E para finalizar, né, que mensagem de incentivo à leitura você deixaria para os nossos alunos aqui do Centro de Ensino Fundamental 8 de Sobradinho? Olha, eu acho que a leitura, ela, antes de tudo, ela tem que ser prazerosa. Às vezes, né, as pessoas pensam assim, mas eu não gosto de ler. É como falar assim, eu não gosto de ouvir música. É muito difícil achar alguém que não gosta de ouvir música. E é muito difícil a gente achar alguém que não gosta de ler. Porque a leitura proporciona muita coisa. Às vezes você não gosta de ler, talvez aquele livro de 300, 400 páginas, mas lê um mangá, lê um gibi. Não sei, começa, sabe, a ler das coisinhas poucas. Então, eu acho que, assim, a gente tem que achar prazer no que a gente está fazendo e a leitura não pode ser diferente, porque senão realmente vai se tornar uma coisa chata de se fazer. Eu lembro quando eu era criança, criança mesmo, eu acho que eu devia ter uns 7 anos, não sei. E a professora levou a gente para a biblioteca da escola e ela botou todo mundo numa rodinha assim e falou assim: gente, como é que lê um livro? Aí todo mundo falou: professora, pega o livro, né, abre o livro, abre a capa e tal, e começa a ler.
Aí ela perguntou, mas você pode ler o final antes de terminar? Aí todo mundo, não. Aí ela, mas pode. Então, assim, a ideia é que você pode fazer o que você quiser na leitura. Não existe regra, porque quem está lendo o livro é você. Se você quiser ler o final antes de começar o livro, faça isso. Se você quer pular uns capítulos porque está achando que está muito devagar, faça isso também. Não existe regra. A regra é o que você inventa. Então, eu acho que essa aqui é a maior mensagem, sabe? Porque a gente vai ter que ler muita coisa, né? Vocês, meninos, vão ter que ler muita coisa na vida de vocês para a escola, para estudar, para a faculdade, para concurso, para tudo. Vocês vão ter que ler. E às vezes realmente vai ser uma leitura mais pesada, mais técnica, mas você pode ter aquele tempinho da leitura prazerosa, aquela leitura gostosa que você faz, talvez antes de dormir ou à tarde, e aquele é o seu momento. E ninguém pode te dizer como fazer aquilo. Se você quiser ler pulando capítulo ou não, isso aí é você que decide. Então, acho que essa que é a mensagem principal. Tenta achar o prazer, tenta ver como é legal, sabe? Veja com bons olhos a leitura, sabe? Ai, ótima recomendação. Realmente, por último, agora, que eu estava quase esquecendo, tem algum título, né, alguma obra que você recomendaria para os nossos estudantes lerem nas férias? Ah, olha, uma vez eu conheci uma pessoa que me disse que a leitura das férias tem que ser aquela leitura mais tranquila, porque está de férias. Eu não concordo. Eu acho que pode ser qualquer leitura que você quiser. Teve uma vez que eu estava na praia lendo livros sobre assassinato. Então, assim, pode ser sobre o que quiser. O que eu recomendo, que eu, assim, que acho que foi um dos livros que abriu as portas para mim para a leitura, em questão de gostar de ler, foi o livro A Droga da Obediência, de Pedro Bandeira. É um livro já bastante antigo, já, né, assim, já tem muitos anos que Pedro Bandeira escreveu esse livro. Acho que até quando eu era adolescente ele já tinha escrito o livro, então já tem muitos anos. Mas eu acho que foi um livro que eu me identifiquei tanto, assim, porque é tão. O Pedro Bandeira é um autor que escreve para os adolescentes. Então eu acho que vale a pena dar uma chance aí para ele. Que ótimo. Lorena, em nome do Centro de Ensino Fundamental 8 de Sobradinho, eu quero agradecer muito pela sua participação, né? E acredito que tudo que você falou aqui vai estimular muito os nossos estudantes a serem grandes leitores também. Quem sabe, em breve, né? Não vou te dar notícias de que tem um clube do livro acontecendo, ou vários clubes, né? Acontecendo na escola, né? Eu espero muito poder te dar essa notícia, né? E Muito é uma grande obrigada, contribuição Viviane. que você tem dado. Eu que Sucesso agradeço. por muitos anos no seu clube. Adorei o convite, achei muito legal essa nossa conversa. E eu quero Saudade também, né? se tiver um clube do livro por aí, já me fala. Sim, pode deixar, você vai saber. Então é isso, gente. Ó, vamos pensar nisso, pessoal, do CF8, né? Vamos criar um clube do livro pra gente. A Lorena, a professora Lorena já deu as dicas aí. Agora é com a gente, né?